O ex-presidente Jair Bolsonaro adotou um tom ameno, pediu desculpas e até fez piadas ao ser interrogado na ação no Supremo Tribunal Federal, que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado após a última eleição presidencial. Bolsonaro é acusado de liderar uma organização criminosa que, segundo a Procuradoria-Geral da República, tinha o objetivo de abolir o Estado democrático de direito por meio de um golpe de Estado. Mais uma vez ele negou a acusação, embora tenha dito que chegou a discutir possibilidades para reverter o resultado eleitoral. Eu sou João Felete, repórter da BBC News Brasil, e neste vídeo eu mostro alguns dos principais momentos do interrogatório, que foi a primeira ocasião em que Bolsonaro ficou frente a frente no tribunal com o ministro Alexandre de Moraes, com quem ele trava um embate há anos. Logo no início do depoimento, Bolsonaro se desculpou com Moraes por ter insinuado que ele e outros ministros da corte teriam recebido milhões de dólares de forma ilegal durante o processo eleitoral de 2022. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, senhor ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Em outro momento, Moraes questionou Bolsonaro se ele teria participado da elaboração de uma minuta para decretar um estado de sítio ou de defesa após sua derrota eleitoral. Essa minuta é peça central na acusação contra o ex-presidente. Esse documento, segundo os investigadores, previa até a prisão de autoridades, incluindo Moraes, para impedir a posse do presidente Lula. O senhor se reuniu com o seu ex-assessor Felipe Martins, né? O Felipe Martins, com um advogado que foi levar estudos sobre o artigo 142 e uma minuta de decreto com considerandos, uma minuta que previa a quebra da normalidade democrática? Para tratar de minuta, não. Eu lembro que ele esteve lá, várias vezes teve no Alvorada, foi uma vez só não. Raras vezes conversei com ele. Ele não é a pessoa adequada para tratar de minuta, seja qual for. Ele que o senhor diz? O Felipe Martins. Felipe Martins. Se bem que eu digo uma coisa, né? Quando se fala em minuta, dá a entender que é uma minuta do mal. Da nossa parte, tá? Quando se fala em minuta do mal, conspiração, né? Eu sempre tive o lado da Constituição. Então, eu refuto qualquer possibilidade de falar em minuta de golpe ou uma minuta que não esteja enquadrada dentro da Constituição brasileira. Mas Bolsonaro reconheceu que houve uma reunião para discutir o que ele chamou de alternativas dentro da Constituição após o Tribunal Superior Eleitoral definir uma multa de 22 milhões de reais ao PL, o partido de Bolsonaro, após a legenda apontar uma suposta fraude na eleição sem apresentar provas. A discussão sobre esse assunto já começou sem força, de modo que nada foi à frente. A ideia que alguns levantavam seria um estado de sítio, por exemplo. Até ouvi o ministro Fux questionando o coronel Cid aqui, se foi assinado ou não. Estado de sítio, né, como reza a nossa Constituição. O que isso na prática for, como nós fomos impedidos de recorrer ao TSE com preocupação de uma penalidade mais alta do que ocorrida aquela de, se não me engano, 23 de novembro, nós buscamos alguma alternativa na Constituição e achamos que não procedia e foi encerrado. Bolsonaro também foi questionado se tomou alguma providência para desmobilizar as manifestações que pediam uma intervenção militar no final de 2022, incluindo a que permaneceu em Brasília até os ataques às sedes dos 3 poderes da República em 8 de janeiro. Com todo respeito, doutor Paulo Gonet, que eu colaborei com o 8 de janeiro. Se você pegar, pelo que fiquei sabendo, Polícia Federal, telefones, pegaram 2 telefones meus, gente do meu lado, mais de 1000 aparelhos recolhidos, não tem nada meu ali, estimulando aquela baderna que nós repudiamos, que nós nunca fizemos isso ao longo dos nossos 4 anos. E no meu governo, 4 anos cheio do meu governo, nenhum, senhor Paulo Gonet, nenhum ato atentatório à democracia se fez presente. Se era tão atentatório assim, porque no dia 2 de janeiro,
o atual presidente não desmobilizou. Esperou mais 5 dias, mais 6 dias para desmobilizar. Se o risco é tão iminente de algo acontecer, por que não desmobilizou? Por que deixou esse pessoal lá? Agora, como já disse aqui, quarta, quinta-feira, que antecedeu o de janeiro, tinha em torno de 300 pessoas ou menos aqui em frente ao Forte da Paz. Já chegou a ter mais de 20 mil pessoas ali. Ou seja, tudo estava se acabando, tudo conforme nós planejamos, tudo voltando para a normalidade. E, infelizmente, eu não sei porque a Polícia Federal não apurou, quem convocou essas pessoas, em especial de outros estados, para vir aqui no dia 8 de janeiro. No meu entender, não tinha dificuldade de descobrir quem convocou, né? E saber como aquilo aconteceu. Essas pessoas foram embora, voltaram aos seus ônibus, foram embora, deixou o pessoal que estava lá, já acampado lá, sofrendo as consequências, que, no meu entender, a grande maioria sequer esteve próximo do prédio Três Poderes, que, inclusive, nós repudiamos. Mas também houve momentos de descontração no depoimento. Pretendo na quinta, sexta, sábado, estar no Rio Grande do Norte, visitando uns 8 municípios. Se o senhor me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor, como é que o povo nos trata a gente na rua. Tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Meu ministro, desculpa aqui. Em outra ocasião, ao responder uma pergunta do Procurador-Geral da República, Bolsonaro disse que nunca fez ataques ao sistema eleitoral, mas sim críticas. A desconfiança não começou comigo. Começou com o Brizola, lá nos anos 90. Passou para o Flávio Dino. Uma crítica realmente bastante contundente em 2012. Em seguida, talvez num ato falho, Bolsonaro se disse carta fora do baralho ao comentar suas críticas ao sistema eleitoral. Isso embora ele venha dizendo que pretende se candidatar à presidência em 2026, mesmo se encontrando inelegível até 2030 por uma decisão da Justiça. Então, acredito que nós, os senhores, no caso, se o cara está fora do baralho, tem que tomar uma providência para restabelecer a credibilidade da população junto ao sistema eleitoral nosso. A BBC conversou com o professor de Direito da USP, Rafael Maffei, sobre a estratégia de Bolsonaro no depoimento. Ele diz que apoiadores do ex-presidente podem ter se frustrado se esperavam que Bolsonaro enfrentasse o ministro Alexandre de Moraes. Pelo contrário, Maffei diz que Bolsonaro tratou Moraes com deferência, inclusive fazendo piadas, uma atitude bem diferente da postura de enfrentamento que ele adotou contra Moraes quando era presidente. Para o criminalista, não parecia o depoimento de alguém que se diz submetido a uma injustiça. Bolsonaro foi o 6º réu a depor nessa ação. Todos, como ele, negaram as acusações. Depois disso, o processo entra em suas fases finais até que a primeira turma do STF tome uma decisão sobre o destino dos réus. Ainda não há data para esse fecho. Para saber mais notícias sobre esse processo, acompanhe nossa página bbcbrasil.com e os nossos canais nas redes sociais. Obrigado.